Olá a todos! Então hoje eu vou, como eu prometi, dar sequência à questão de Saturno. O vídeo anterior foi sobre Saturno, Lua, e hoje sobre Saturno, Vênus. Esses dois símbolos do feminino, tanto a Lua quanto a Vênus, sendo que abordam situações do feminino, porém têm particularidades. Enquanto a Lua rege as nossas emoções, a nossa mãe, traços familiares e emocionais, a Vênus tem a ver com afetividade, tem a ver com amor, capacidades artísticas e tem a ver com relacionamento. Então, quando o princípio da afetividade e quando a nossa capacidade de se relacionar se une a Saturno, então temos alguém que pode ter medo de amar. Pode ter medo também de se entregar como a Lua, porém, a Vênus, ela tem uma questão social, que é bem diferente da Lua, né? A Vênus, ela é bem social, a Lua, ela é bem interna, bem introversão, bem emoção. Enquanto a Lua é a nossa casa interna, a Vênus é a nossa casa externa, ou seja, a nossa capacidade de dar e receber. A nossa capacidade de estabelecer trocas afetivas com outras pessoas, de compartilhar, de estabelecer parcerias. Então, quando Saturno ele se une ao princípio da Vênus, esse medo de amar, ele está relacionado a um medo de sofrer, a um medo de estabelecer parcerias e ficar preso nelas. Saturno, não importa a casa onde ele esteja, em qualquer casa em que ele esteja, ele vai representar ali uma situação de medo daquela área da vida. E quando ele se une a um planeta, a pessoa também tem medo relacionado ao planeta que ele se une. Se é a Vênus, é o medo de amar. Se é a Lua, é o medo de se entregar, é o medo de se envolver emocionalmente. Então, esse medo de amar, ele também tem um pouco de vaidade nisso aí. Por quê? Porque a Vênus é o planeta da vaidade. E tem uma questão em que a pessoa, ela escolhe, ela elege, ela faz uma triagem dos seus companheiros. Quanto mais próximo Saturno estiver da Vênus, maior a triagem no qual ela vai fazer sobre os companheiros ou sobre as companheiras. Há um certo senso de adequação. Os relacionamentos eles têm que passar por um certo senso de adequação. É mais ou menos aquelas pessoas que estão casadas há séculos e pensam assim, não, eu não vou separar porque não é adequado, eu não vou separar porque o que vão dizer se eu for uma mulher separada, um homem separado, o que vão dizer? Eu tenho que passar para os outros uma fachada de o casal perfeito. Então, é como se a pessoa que tem esse aspecto, ela fosse muito cobrada no seu aspecto social dentro do relacionamento, ou cobrasse muito do seu companheiro ou da sua companheira em termos sociais. As parcerias, elas normalmente são feitas por conveniência. Isso pode acontecer e acontece bastante com pessoas que têm Saturno Vênus, né? Ou porque o companheiro foi escolhido desde muito cedo, ou então por conveniência mesmo, né? Eu vou casar com essa pessoa porque essa pessoa, ela tem certas características que me favorecem. Saturno é o planeta em que ele está associado a uma falta, a uma restrição de alguma coisa. Então, a pessoa pode se considerar como não sendo digna de amor, por exemplo. Isso acontece, isso existe. Pessoas que acham que nunca vão ser amadas, aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho o dedo podre pro amor, nada dá certo, meus relacionamentos não dão certo. Então, é preciso analisar uma questão também. Será que você não olha para os seus companheiros ou suas companheiras sempre do mesmo jeito? As pessoas não são iguais, né? Mas há um padrão de relacionamento que a pessoa muitas vezes escolhe. Escolhe um padrão de relacionamentos, aí acha que eu tenho o dedo podre pro amor, não dá certo, né? Relacionamento não é pra mim, nunca dá certo. Será que você não está olhando para todos os seus companheiros e companheiras, todas as pessoas em que você se relaciona, você entra no relacionamento com as mesmas falhas, do mesmo jeito? Eu não estou dizendo que os seus relacionamentos terminam só por sua causa, não estou dizendo isso. Mas é óbvio que tem um componente também que é da sua responsabilidade, né? Um relacionamento ele é feito de duas pessoas, pelo menos 50% para cada um tem que ter, né? No mínimo.
Nem sempre é 50, mas no mínimo. E nós temos aí as nossas limitações. E muitas vezes essas limitações, elas são repetidas, né? Elas são sequencialmente aplicadas aos companheiros ou companheiras que a gente encontra na vida. Então, veja como que você está entrando no relacionamento. O que você está esperando de um relacionamento? Você está se doando o suficiente para esperar receber? Então, Saturno, Vênus, tem mais ou menos o mesmo princípio que Saturno ou Lua, no sentido de que a pessoa pode sentir uma certa frustração com os seus relacionamentos. Os relacionamentos podem ser com pessoas frias, pessoas muito sociáveis, pessoas que trabalham muito, pessoas que não estão muito dispostas a dar. Ou então a própria pessoa que tem Saturno, Vênus, ela não está muito disposta a compartilhar, ou não está muito disposta a se doar para o outro. A Vênus, como sendo o princípio do amor, mostra de que forma você estabelece seus laços afetivos. Será que você é preconceituoso, é preconceituosa? Será que você só se une a pessoas que você julga que vão lhe trazer algum tipo de benefício? Será que você não se une a pessoas muito frias, muito rígidas? Será que pelo fato de você imaginar que você não é digno ou digna de amor, você já encontra pessoas que também têm dificuldade de dar amor? Que é para justificar essa sua ideia, essa sua crença de que você não merece amor. Então, se eu acho que eu não mereço amor, eu vou me unir a uma pessoa que não tem muita disponibilidade para amar, que não é uma pessoa muito agradável, afável, uma pessoa muito carinhosa. E aí, essa pessoa, obviamente, não vai ser, porque ela já não tem. E aí, isso reforça, alimenta a minha crença de que eu não sou digna de amor. Então, também tem essas pegadinhas que nós criamos para nós próprios, né? Quando a gente acha que a gente não merece ou em que as pessoas não vão nos amar, a gente escolhe justamente, elege a dedo, escolhe ali, ó, aquelas pessoas em que não estão dispostas a amar também. E aí você não recebe. E isso alimenta a ideia de que você não é digna de amor. Ou então aquela ideia, eu nunca vou ser feliz no casamento, eu nunca vou casar, eu nunca vou ninguém vai me amar, ó vida, ó azar, tem essas coisas, né? Então, sobretudo, é claro, os ângulos tensos e algumas conjunções. A conjunção é um ângulo neutro, porém, tem 50% aí de parcela da pessoa entrar nessa crença e ter essa crença. Eu não estou dizendo que porque você tem Saturno, Vênus, em aspecto tenso, você tem necessariamente essa crença, mas você tem um certo receio em termos de relacionamento, seja a nível social, porque você não quer mostrar, se unir a uma pessoa, porque você tem receio de que a sua vida social fique comprometida, porque aquela pessoa ela não é tão perfeita como você precisa que ela seja para lhe representar. Então tem também aquela questão de que eu tô nesse relacionamento porque me convém, mas não tem amor nesse relacionamento. Não, não tem essa de separar não, casamento é para sempre. Então às vezes o outro pede a separação e a pessoa fica assim, eu sempre achei que casamento era para sempre e hoje eu tô separada, e a pessoa fica com aquela sensação de não estava bom, mas pelo menos eu tinha alguém e eu tinha alguém do meu lado. Homens e mulheres podem pensar dessa forma. A ideia de que relacionamento é como se fosse uma cruz que você tem que carregar. Então, tem essas questões também. E em termos de arte, né, a Vênus é um planeta muito artístico. E quando se une a Vênus, a pessoa pode ser muito criteriosa. Pode ser aqueles artistas que têm aí uma técnica. Eles dominam técnicas de arte, tem um lado muito minucioso na sua arte, muito criterioso. Podem ser críticos de arte, inclusive. Saturno, Vênus também, em termos de arte, a pessoa pode ser um crítico de arte. O que também é interessante a pessoa tem um talento específico, né, em termos de uma dedicação muito grande, como, por exemplo, a música erudita, né, a música clássica,
aquela pessoa que ela treina horas a fio, se tratar de balé, um bailarino, uma bailarina, a pessoa é muito rígida, a pessoa tem disciplina rígida em relação aí ao seu processo artístico. E também se cobra muito da sua arte. E também valoriza muito a sua arte, é para valorizar mesmo, né? Afinal de contas, o processo artístico não são todos que têm desenvolvido. Então, essa pessoa ela pode chegar aí no topo ali de uma certa representação dentro do campo da arte. Vênus representa tudo que é belo, tudo que é artístico. Então, quando nós podemos perceber que Vênus tem a ver tanto com a nossa capacidade de dar, como com a maneira como a gente recebe também, né? Então, você pode ser muito amado, pode ser muito amada, mas será que você está conseguindo enxergar isso? Às vezes a pessoa está dizendo, a pessoa está demonstrando, mas como você não se considera digno ou digna, você pensa, não, a pessoa está sendo falsa, a pessoa não está, eu não fiz nada para merecer isso não deve ser verdade. A pessoa desconfia até daquilo que ela recebe. Né? São possibilidades aí para essa Vênus com Saturno. No sentido positivo, né, além dessa questão da arte se desenvolver em um nível muito alto, um padrão muito alto, no nível positivo, a pessoa ela tem uma seriedade nos relacionamentos, ela é capaz de elevar os relacionamentos, ela é capaz de se reerguer através de um relacionamento e tem aí um componente de que o relacionamento da pessoa eleva a pessoa socialmente também. Né? Por exemplo, a pessoa pensa assim, hoje eu tenho o que eu tenho porque eu sou casada ou porque eu tenho um relacionamento com fulano, com fulana. A minha mulher, ela me elevou socialmente, ela me ajudou a subir na minha carreira, né? Então, a Vênus como símbolo do feminino também traz certa proteção feminina, né? Então, você também pode ter uma pessoa que é um superior seu, e que, superior que eu digo em termos de status social, e que tem um apreço, uma simpatia por você e lhe ajuda mesmo, né, a se elevar socialmente, né? Por que eu digo socialmente? Porque Saturno é um planeta social. Né? Quando se une a um planeta pessoal como a Vênus, você pode, por exemplo, vir a se unir afetivamente ou vir a estabelecer uma parceria com alguém que um dia já foi seu patrão, alguém que já foi um superior seu e você vai e se casa com essa pessoa. Né? Tanto homens quanto mulheres. Ou então você cresce dentro de um relacionamento, ou então você tem um apreço por uma figura de autoridade, um favorecimento através de uma figura de autoridade. Então você é alguém que se preocupa muito com o que os outros vão dizer. É aquela pessoa que tem que estar impecável. Né? Tem um certo senso crítico também na parte estética. A parte estética da pessoa tem um senso crítico, a pessoa tem que estar ali perfeita. Ou então, a Vênus-Saturno também está relacionada a certo desleixo também. Né? Porque o Saturno é a privação. Então, a pessoa pode não se sentir bonita, não se sentir bonito, ter alguma deficiência que faça com que a pessoa não se sinta bonito ou não se sinta bonita, porque de fato tem alguma deficiência que pode ser física também, visto que a Vênus representa um ideal de beleza e Saturno representa algo em que fere esse ideal de beleza. Então a pessoa ela pode ser criticada, pode ser alvo de certo preconceito em relação ao seu padrão estético. Também tem essa característica. Pessoas que podem também vir a ter problemas de pele, Saturno rege a pele, os ossos, a pele, né? Então tem aí que é algo também que está muito relacionado à estética, né? Eu, por exemplo, não tenho Saturno-Vênus, mas eu sou Capricórnio, né? E tenho uma Vênus importante, eu tenho aquele problema de pele chamado vitiligo, né? Eu tenho esse problema de pele, embora eu não tenha Saturno-Vênus, né? Mas eu tenho o fato de ser capricorniano, então no meu Saturno é um Saturno forte.
e ele está relacionado, quer dizer, eu tenho uma Vênus forte também no meu mapa, então eu tenho esse problema de pele, né? Então, não que todas as pessoas tenham problemas de pele ou problemas ósseos porque tem Saturno forte no mapa, tá? Ou porque é capricorniano ou capricorniana, apenas para que vocês possam entender. Então, a Vênus, ela tem essa questão da beleza. Então, a pessoa sentir, pode ser linda, maravilhosa para todo mundo, mas a pessoa não se sente assim. Então, tem isso também, né? Quando Saturno está relacionado a Vênus. Ou então, esse ideal de beleza, em que a pessoa, ela segue a risca e tem aquele preciosismo em relação à questão da estética. Também verifica-se pessoas que ela tem uma questão da sedução da Vênus, mas é uma sedução sem sentimento, por conveniência. Isso é uma característica também de Saturno-Vênus, né? A astrologia antiga atribuía também a Saturno-Vênus à prostituição, a uma certa tendência à prostituição, ou a decadência no sentido, não que a prostituição seja uma decadência, não estou julgando a prostituição, já estou mudando de assunto. A decadência, inclusive no sentido da afetividade. O que é uma decadência no sentido da afetividade? É a pessoa, ela ter um comportamento, né? A Vênus tem muito a ver com comportamento, né? Afetivo, que por conta de não ser guiado por um sentimento, que Saturno ele bloqueia o sentimento, a pessoa ela ter, e aí a gente já entra em aspectos morais, que a gente está falando de uma situação social, de, por exemplo, de usar as outras pessoas em benefício próprio, né? E muitas vezes usar a sua sedução para benefício próprio, apenas para benefício próprio. Eu não estou falando de uma profissão, eu estou falando de um usurpar mesmo do outro, né? Assim como se verifica em Vênus-Plutão, né? Plutão com a Vênus, também se verifica em Saturno com a Vênus. Porque se não tem aquele sentimento, mas tem o lado sedutor da Vênus, então esse lado sedutor se une a um oportunismo. Saturno também é muito oportunista quando ele identifica que ele pode crescer numa determinada situação. Então, os relacionamentos de conveniência, né? Ou então profissões onde se usa de certo charme, de certa beleza para conquistar os outros, como a prostituição, por exemplo, né? Normalmente, prostituição que está relacionada a alto luxo, né? Ou companheiras, acompanhantes de alto luxo, de alto padrão também, que não necessariamente tenha que ter um relacionamento sexual, mas acompanhantes, por conta da Vênus ter aquele ideal de beleza, mulher bonita, e tem uma certa pompa, né, de estar ao lado de uma mulher bonita. Eu tô falando de mulher porque é Vênus, tá? E no caso do homem, ele também gostar de se ver representado socialmente em lugares sociais com uma mulher bonita. Então, ele apresentando como uma companheira, alguém que ele tenha contratado para essa finalidade. É um planeta social que se une a um ideal de beleza. Então, vai desde de você preparar uma recepção para dar uma festa e com todo critério, com todo esmero, como você andar e se ver representado ao lado de uma pessoa impecável, digamos assim, porque você se preocupa com o que vão dizer e como que você vai se mostrar para uma sociedade ou para um evento. Então, tem essas questões, né? E os traços que estão relacionados especificamente à prostituição, a essa profissão, elas estão mais entre Plutão e Vênus e entre Saturno e Vênus. E Netuno também, né? Netuno também tem essa característica que é possível, só que Plutão dá um certo toque na Vênus, diferente do toque de Saturno, do toque de Netuno e do toque de Urano, né? Então, a Vênus representa como que eu vou me relacionar, como que eu vou usar da minha beleza, do meu it, do meu charme, para seduzir outra pessoa. É isso que precisa ficar em mente, que a Vênus quer dizer, quer mostrar como que a pessoa seduz. É o charme, é o it, é o charme da pessoa. Então, como que se usa, para que se usa, né?
E a Vênus como ideal de amor, de romantismo também, tem o lado romântico, né? Mas quando ela se une a Saturno, não tem esse romantismo. A pessoa não tem essa visão de romantismo. Ela tem a visão de que amor é para a vida inteira. E se não for amor, vai ser companheirismo. Se não for companheirismo, vai ser admiração. E Saturno vai muito pelo lado da admiração. Ele representa aí a convivência. Então, também tem esse lado de como que eu vou me unir a uma pessoa por convivência. Como, por exemplo, existem em certos países, como Índia, ou alguns países de natureza muçulmana, né, os países muçulmanos, em que as pessoas se unem e se conhecem pouco ou até não se conhecem, e a afetividade a pessoa vai adquirindo ao longo do relacionamento. Isso é bem Saturno-Vênus, né? Essa ideia de se unir famílias ou de se unir pessoas e que elas vão depois descobrir uma outra. Mas foi um relacionamento que a família escolheu. Existe também aquela ideia, dependendo da casa onde está esse Saturno e essa Vênus, essa ideia de se unir a uma outra pessoa para fugir de outras coisas, de uma outra situação. Por exemplo, a pessoa não está bem em família ou tem algum problema, eu vou me unir a uma determinada pessoa para poder sair de casa, ou para poder, eu casei cedo, que era para poder me livrar de uma situação difícil que eu estava ali naquele lugar onde eu morava, naquele lugar onde eu vivia. Então eu vou, eu casei cedo, que é para poder sair daquela situação. Essa ideia de buscar um abrigo, digamos assim, né? Buscar uma independência, mas que acaba não sendo independente. E Saturno tem a ver também com escravidão, né? Uma sensação de prisão, de aprisionamento, de solidão. É quando você está ao lado de uma pessoa e ainda assim você se sente sozinho, né? Pessoas que têm Saturno Vênus têm essa questão, né? Esse isolamento voluntário, ou então essa sensação de estar sozinho, mesmo tendo pessoas ao lado. As pessoas podem estar se esforçando muito para lhe agradar, mas você sente que você está sozinho. Você pode se sentir sozinho no meio de uma multidão de pessoas. Você pode estar com uma casa cheia de pessoas e ainda assim você se sente sozinho. Porque você tem uma dificuldade de absorver, né, daquela interação com as pessoas. Então, tudo que você conseguir pensar como restrição, isolamento, solidão, está relacionado a Vênus, né? E se a sua Vênus tem aspecto, ainda assim é melhor do que não ter aspecto. Porque quando a sua Vênus tem aspecto, isso significa que vai ter uma demanda de relacionamento para a sua vida. Se a sua Vênus é vazia, menos demanda tem. Menos importância também você dá a essa questão. Mas quanto mais linhas tem com a sua Vênus, mais demanda de relacionamento vem para a sua vida. Mais oportunidade de se relacionar você tem. E com isso você cresce, né? Então, só para fechar, quando eu disse que Saturno tem a ver com escravidão, é porque ele tem a ver com uma sensação de que você está preso dentro de uma situação. Quando a gente toca Saturno, a gente fala de relacionamentos duradouros, de possibilidade de estabelecer relacionamentos duradouros, ficar casado aí para sempre, de ter alguém que é para sempre. Se você quer alguém que é para sempre, você é a pessoa apta para conseguir fazer com que esse relacionamento seja para sempre, desde que você consiga controlar essas crenças, né, de dar e receber. Controlar esse fluxo aí de dar e receber em termos de afetividade. Esse vídeo é mais longo, é natural, a Vênus ela é muito, muito cotada, né? As pessoas perguntam muito sobre relacionamento, e a Vênus com Saturno, ela tem aí esse lado de uma seriedade, ela tem esse lado aí de um viver para sempre ao lado de alguém. De um boda de prata, de ouro, de diamante, e vamos renovar os votos, e felizes para sempre, mas sabendo que nem sempre essa caminhada foi uma caminhada fácil, né? As pessoas que têm Saturno Vênus, elas sabem que para manter não é fácil. Elas precisaram se esforçar, precisaram não ver muitas coisas, deixar passar muitas outras coisas. E a tolerância é uma capacidade das pessoas que têm Saturno com Vênus, tá? A tolerância, mas também atrai a intolerância de outras pessoas. Porque Saturno é intolerante. Ele é tolerante
se você escolher pela tolerância, mas você pode atrair pessoas intolerantes, que fazem com que você, que tem Saturno Vênus, aplique a tolerância dentro do relacionamento, ok? Então essas foram as questões que eu consegui pensar, longas, mas eu consegui pensar a respeito de Saturno Vênus. Um abraço a todos.